Olá, bem-vindos e bem-vindas ao KidnessCast. O meu nome é Helena Braga Costa e eu sou a moderadora do podcast da Kidness Clinic. Não vamos falar apenas sobre saúde, mas também sobre pedagogias e boas práticas. Obrigada. Olá, no episódio de hoje vamos falar sobre algumas das valências da odontopediatria com Mariana Pontes. A Mariana é médica dentista com formação em odontopediatria e faz também parte da equipa Kidness Clinic. Olá Mariana, bem-vinda ao episódio do podcast, do KidnessCast. Num episódio anterior nós falamos sobre o que é a odontopediatria e hoje quisemos trazer novamente este tema, mas falarmos um bocadinho mais especificamente do que é que se trabalha, que outras valências existem, para darmos visibilidade a esta área também, que é tão importante para o desenvolvimento da saúde oral das crianças e no fundo da saúde pública também. E é muito curioso que hoje em dia trabalhamos cada vez mais o ser humano como um todo, mas depois também nas diferentes valências vai havendo subespecialidades de cada um dos temas, e depois vocês também sentem necessidade, os profissionais sentem necessidade de ir aprofundando os conhecimentos, como foi o teu caso. Tu és médica dentista, tens especialização em não vou conseguir dizer. Endodontia. Sim. Endodontia neste caso. Exato. E dentistria estética. Isso. Sim. Obrigada. Queres falar-nos um bocadinho sobre ti, sobre a tua formação e o teu percurso? Sim. Então, olá, outra vez. É um prazer estar aqui a falar sobre um tema tão importante e tão interessante como este. E então, falando um bocadinho de mim, já quando era mais nova eu sempre gostei muito de crianças e de brincar com elas, de perceber como é que elas pensavam, de tentar pensar como elas também. E eu própria gostei muito de ser criança, então ia sempre tentando lembrar-me daquilo e recordo-me ainda muito bem daquilo que eu gostava de brincar e fazer, aquilo que gostava que me dissessem, etc. Então para mim essa aproximação sempre aconteceu de uma forma natural e é mesmo, gosto mesmo de o fazer. Mas daí a começar a trabalhar com crianças vinha alguma diferença, sim. Até porque não gostava, tinha essa intenção e quando era pequenina até gostava de ser educadora de infância, mas depois a vida vai acontecendo e ingressei em medicina dentária e aí acabava por não ter já essa intenção de trabalhar logo com crianças. Estava muito focada na parte técnica, em como fazer a medicina dentária bem, perceber esta base, não é? E o que aconteceu foi, tirei o curso na FMDUP, na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, e depois quando terminei, quando comecei a trabalhar, comecei a ser generalista e a tratar de toda a população e claro, acabei por começar a atender várias crianças e novamente este mundo infantil a vir ter comigo e eu com ele, e assim eu a querer saber mais, a querer perceber tanto a parte técnica como acima de tudo a comportamental, de como lidar com os pequeninos na consulta, que é bastante diferente, é até o que diferencia o trabalho de trabalhar com adultos com crianças. Também claro que há certas particularidades a nível de técnica, claro, mas acima de tudo é aqui o comportamento e a parte emocional também, e isso desafiou muito e foi assim uma área que eu comecei a perceber que queria saber mais, queria ir a fundo, queria perceber, queria fazer bem. Então comecei a estudar e a fazer mais formação e foi assim que aconteceu. É curioso porque quando tu me contas isso e quando falamos sobre quando estávamos a preparar este episódio, tu falas da questão de eu queria saber mais ou queria individualizar mais o meu atendimento. Sim. E trabalharmos de um para um, não é? Trabalharmos com aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela criança que tem voz e que através de diversas formas expressa aquilo que está a sentir, mesmo que não seja de uma forma verbal. Eu achei muito curioso tu quereres saber mais sobre isso e falares dessa forma tão individual.
a ida ao dentista é verdade que é um evento, que há pessoas que conseguem fazê-lo de uma forma mais descontraída, outras não. Nós próprios adultos temos isso bem presente em nós. O que eu te queria perguntar era como é que tu contornas isto ao pé das crianças? Como é que acabamos por desmistificar um bocadinho esta a ida ao dentista, não é? Pois é assim o ponto principal, em que realmente, falando do que estávamos a falar ainda antes, é mesmo tratarmos de cada criança de uma forma diferente. E eu fui percebendo isso, claro, a estudar, mas também na nossa prática percebemos que aquilo que eu faço com uma criança a seguir entra outra criança no meu consultório e não resulta. E às vezes têm a mesma idade e aparentam ser mais ou menos o mesmo estilo tipo de personalidade, seja o que for. Não resulta. Temos mesmo que tentar estar abertos, disponíveis a perceber o que é que aquela criança também nos está a trazer. E não só a dinâmica familiar, todas estas questões. Porque muitas vezes o que acontece é, com uma criança eu sou mais enérgica, mais animada, tenho uma conversa mais desta forma. Com outra criança eu tenho que estar mais calma, falar de forma mais pausada, dar o seu tempo, e isto vai realmente fazer a diferença depois na consulta também. Claro. As crianças sentem também a forma como tu estás, e significa que tu própria também és muito sensível ao outro, não é? E uma coisa que eu também gosto muito neste trabalho é precisamente isso, nós, para percebermos isso, nós temos que estar muito presentes, temos que estar com muita noção de tudo, e acima de tudo presentes no momento, porque se não estamos, se a nossa cabeça está noutro lugar, já se perdeu ali uma ligação muito importante, e a criança sente logo. Isso é óbvio, é mesmo uma chamada de atenção também para nós, quando isso acontece, para nós pausarmos e conectarmos outra vez, e assim a consulta vai realmente fluir de outra forma. Que conselhos darias então aos pais para se prepararem ou para prepararem as crianças? Porque o não dizer pode gerar no momento algum impacto, o contar demais pode gerar ansiedade. Então que conselhos neste sentido é que tu podes dar aos pais para ajudarem as crianças? Para preparar. Pronto, isso é um fator muito importante, a preparação para a consulta então. E o que é que deve acontecer? É precisamente um equilíbrio nessa quantidade de informação que estamos a dar. Nem a menos, nem a mais. Quando não damos qualquer informação, a criança pode ficar, até depois quando chega à consulta e percebe para onde está a vir e começa a ver muitas coisas a acontecerem, pessoas novas, instrumentos, seja o que for, e não sabe para o que vinha, pode-se começar a fechar e a ficar com medo, e não lhe foi dada essa informação que ela também tem direito a ter. Por isso é muito importante nós darmos a informação para onde vai, que vai à dentista, a dentista é amiga, vai ver os dentinhos, vai contar os dentinhos, vai ver se estão bem lavados, vai dar informações, que tem que abrir também a boquinha para colaborar connosco, porque é assim que nós vamos ver os dentes, dar este tipo de informação. Agora, todo o resto, muitas das vezes, não é que com certas crianças não o possamos fazer, temos sempre que perceber o que é que temos à nossa frente, mas normalmente dar muita informação também antes da consulta não é bom, porque assim é o contrário, vamos estar a sobrevar, podemos estar a assustar, podemos estar a usar termos que nós não usamos na consulta. Nós temos muito cuidado com o vocabulário que utilizamos. Comunicação. Sim, não no sentido de não explicar as coisas como elas são. Nós explicamos as coisas como elas são, simplesmente usamos palavras se calhar mais positivas, que eles conheçam, expressões que eles conheçam. Este barulho faz algo que ele também já conhece nas suas brincadeiras, para o familiarizar, basicamente. E é muito importante sabermos estas palavras, porque às vezes a explicar também o que é que vai acontecer, podemos estar a usar palavras como que nós não utilizamos. Agulha, dor, arrancar dentes, seja o que for, nós não usamos estas palavras, usamos outras, que é simplesmente para aligeirar toda a situação. E só isto já é um grande passo, saber o vocabulário que estamos a usar. Claro que depois há meninos mais crescidos que gostam que se use até os termos técnicos e tudo mais. Isto também é importante fazê-lo, se calhar na consulta, no consultório, que eles querem saber e perguntam o que é, o que é que não é. Tudo bem. E isto é importante, nós também dizermos, sermos honestos, percebermos que aquela criança realmente não vai ter problema nenhum ao ouvir este nome, ao ver até, às vezes ajuda mesmo.
mas a saber quem temos à nossa frente, já a ter ali alguma leitura do tipo de personalidade e comportamento e a mostrar também, temos à nossa frente, ela está a ver, em vez de estar se calhar a criar macaquinhos na cabeça de ouviu e depois começa a imaginar como é que não é, e na verdade uma criança que seria algo tranquilo depois na consulta já nos chega também com algum receio. Então ter esse cuidado e também depois porque ao explicarmos demais podemos estar a explicar um tratamento não na ordem que ele se calhar até vai acontecer ou como eu o vou expor, seja o que for, pode haver aqui alterações. Sim, e a criança aí também pode-se perder um bocadinho e ficar confusa. Então é bom dar a informação necessária, mas não demasiado. Gerir bem isto. E acima de tudo, tranquilidade. Isso também é muito importante. E nesse ponto da gestão, gerir bem isto, também há a nossa própria gestão enquanto pais, e eu aqui coloco-me no lugar de mãe, não é? Nós sabemos que as crianças acabam por ver em nós, ou seja, os neurónios espelhos, não é? O que funcionam dessa forma e conseguem, através das nossas expressões, também haver aqui uma forma de regulação delas próprias. Então, nesse sentido, o papel do adulto acaba por também ser muito importante em presença na consulta. Claro, muito mesmo. E este é outro fator. Primeiro, quando estamos a comunicar tudo isto, ou mesmo quando estamos já na sala de espera com a criança, estarmos tranquilos e escolher também, sempre que possível, o cuidador mais tranquilo, aquele que estará mesmo mais à vontade com aquilo que se vai passar, até certos barulhos, seja o que for, porque a criança sente precisamente isso. Por isso fazer essa escolha e depois quando já está tomada essa decisão, comunicar-nos e explicarmos da forma mais tranquila possível para que a criança não sinta então certas ansiedades que nós podemos trazer, porque a verdade é que nós sabemos que ir ao dentista nem sempre é aquele sítio que nós gostamos assim tanto de ir, não é? Mas isso é porque nós já temos certas experiências passadas, ideias pré-concebidas acerca disto, até acerca dos nomes que também se utiliza, não é? As crianças não sabem nada disto e se começam a ouvir estas coisas, também começam a ficar assustadas, elas ainda nem sabem porquê. Por isso, o melhor é mesmo deixar a criança fazer o seu percurso. A partir do momento que também entra na consulta, nós tomamos controle da situação e vamos guiar a consulta o melhor possível. E é mesmo deixar o médico dentista fazer isto, porque ele vai saber fazê-lo bem e ao seu tempo, ao seu ritmo, com as palavras certas, seja o que for. Também ter muito cuidado, por exemplo, coisas que acontecem muitas vezes em consulta e acho que é importante passar essa informação. No momento da anestesia, que normalmente é aquele momento que nós temos mais receio, não é? Os meninos, às vezes, e já tive meninos que me dizem quase que esse é o momento preferido. Pois. Porque é um momento que há histórias, há isto, há aquilo, estamos a falar das fadinhas que estão a entrar nos dentes, que seja o que for, cada um depois tem a sua técnica. Mas às vezes isto acontece, ou seja, nós temos bastante cuidado, colocamos anestesias tópicas para também sentirem muito pouco, não é? E depois com toda esta informação que vamos dando, as histórias, as nossas técnicas de tamanho de distração, eles ficam tranquilos. Quando os pais às vezes com receio e fazem com a melhor da intenção, até se levantam e vão dar, por exemplo, a mão nesse momento, ou logo a seguir perguntam, não doeu, pois não? Estão aqui a abrir uma porta para que as crianças fiquem, porquê que fizeste isso, não é? Quer dizer que isto era um momento se calhar de algum perigo, de alguma Quais eram as tuas expectativas, não é? Não é? Então termos cuidado também com isso, apesar de, claro que vamos sentir estes receios, mas tentar não os demonstrar porque eles vão sentir. É. Tu trabalhas maioritariamente com dentinhos de leite? Pequeninos. Sim. Qual é que é a importância de também preservarmos estes dentinhos na boca? Então, essa é outra questão muito frequente, que é, então se os dentinhos de leite se vão cair, porque é que os estamos a tratar? E mesmo às vezes quando temos que fazer vários tratamentos, ou tratamentos um bocadinho mais longos. Estes dentes, tal como os dentes permanentes, têm a função, assim, uma primeira vista que todos sabemos, é a função mastigatória. Que se não tivermos este equilíbrio, ou se perdermos um dentinho ou outro, a nossa mastigação começa-se a desequilibrar. Começamos a ter certos vícios, começamos a mastigar para o lado que nos é mais confortável. Por exemplo, se perdemos deste lado, começamos a
talvez a mastigar mais para aqui, e então assim começamos a ter certas discrepâncias e a nossa mordida pode alterar e levar também a alterações tanto de mordida como da face, como da postura até. Por isso esta é a função assim básica. Se não os tivermos, então se tivermos perdas maiores, a nossa mastigação fica comprometida. Mas depois há toda uma descompensação também depois da boca, não é? A nível de maxilares. Claro que sim, posição da língua, seja o que for. Isto é a função básica dos dentes de forma geral, não é? Mas depois os dentinhos de leite têm aqui mais umas nuances, não é? Que merecem atenção, que é o dente de leite está presente também porque a seguir vem um dente permanente. E se nós pensarmos, quando o dente de leite começa a abanar e depois então cai, o dentinho não sai com as raízes. E ele tem raízes, mas ele não sai com as raízes. Sai só a coroazinha, como nós costumamos ver. Isto porque o dente permanente vai subindo, vai fazendo o seu caminho e vai reabsorvendo essas raízes. Então o que é que o dente de leite está a fazer? Está primeiro a dar a trajetória correta ao dente permanente e está-lhe também a salvar espaço. Este espacinho é para ti, quando eu sair, vens tu, não é? E se nós não temos estes dentinhos, por algum motivo que possa acontecer, cáries mais extensas, trauma, seja o que for, o espaço pode fechar. Os dentinhos do lado e os dentinhos de cima tendem a ocupar o espaço disponível e então começam a fechar e depois o dente permanente fica, claro, cingido ao pouco espaço que tem, ou até mesmo perdido ao não conseguir seguir essa trajetória. Claro que depois temos formas de contornar isto, quando temos mesmo que perder um dentinho de leite, seja por que motivo for a indicação, temos uns aparelhinhos que nos mantêm esses espaços, mas mesmo assim, o melhor é sempre o dente de leite. Não há nada como ter o próprio dentinho na boca a fazer todas estas funções super importantes. Claro, não é? Claro. Entrando então no nosso tema, a minha pergunta era: o que é a endodontia? A endodontia, então. E vem mesmo aqui, lá está, a dar seguimento a esta questão, porque é realmente um tratamento às vezes um bocadinho mais invasivo, que nós temos que fazer, mas que é necessário, e que também lá está, questionamos-nos. Então, também se desvitalizam dentes de leite? Sim, também o fazemos e devemos fazer quando temos indicação para tal. E estas desvitalizações acontecem quando, por exemplo, temos cáries já algo extensas, que de alguma forma já atingiram a camada mais interna do dente, que é então o nervo, o tecido pulpar, que está na camada mais interna e depois também dentro de uns canais nas raízes do dentinho, e pode ser afetado desta forma, ou também pode ser afetado por trauma. Ao haver, seja de que forma for, o trauma pode afetar esse nervo, porque a parte interior do dente comunica-se também à parte exterior e pode ficar afetado. Então nestas situações, e fazendo o diagnóstico e havendo estas indicações para tal, nós procedemos à desvitalização também, que é basicamente limparmos a cárie que temos que limpar, ou não, esteja ela presente ou não, por causa dos traumatismos, e vamos então aceder ao nervo do dente, em que temos que o limpar, que o remover, e depois, se estes canaizinhos que antes tinham um nervo ficam agora sem nada, temos depois que os preencher com uma pastinha. Neste caso, quando são dentes de leite, temos que fazer assim, com uma pasta própria, porque depois o dente está na sua posição e vai ser na mesma reabsorvido pelo dente permanente. Então tem que ser uma pastinha que também o seja reabsorvível. E assim fazemos o tratamento endodôntico. Mas sim, tem essa também indicação para dentinhos de leite, porque nós temos sempre que tentar ser, apesar de já ser um tratamento um bocadinho mais invasivo, mas necessário, continua a ser o mais conservador. O menos conservador é sempre tirar o dente, que é a nossa última linha de opção, só mesmo se houver essa indicação. Então, se possível, e se houver essa indicação, fazemos este tratamento, conservar os dentes. É muito importante. É um trabalho comum. Eu acabo por fazer bastante, porque também tenho essa formação, então faço bastante, mas sim, infelizmente ainda é comum, porque as cáries nos dentes de leite também progridem de forma mais rápida, porque o próprio dente não tem umas dimensões também tão grandes, e o nervo também às vezes é de maiores dimensões. Então a cárie, por exemplo, traumatismos tem que ser avaliado, mas a cárie atinge com alguma facilidade o nervo do dente. Então aí temos que avançar, porque se não fizermos o tratamento, o que é que acontece? Pode haver dor,
ou não. Normalmente vai haver, seja de que forma for, mas pode também não haver. Isto também é muito importante, que às vezes os pais dizem, mas não lhe dói nada, e já temos ali uma infecção latente que tem mesmo que ser tratada. Ou temos fístulas, ou temos abscessos já presentes, e são infecções que os meninos têm na boca e que lá está. Não só a perda de dente leva a que as mastigações fiquem viciosas, também a dor e também um dente completamente destruído faz com que a mastigação fique completamente comprometida e eles não consigam comer bem, que é uma necessidade básica, não é? Certo. Por isso, infelizmente, ainda continua a ser bastante frequente. Todos os dias praticamente tenho sempre. Sim, desvitalizações. Também acaba por ser reencaminhado, não é? Portanto, também é verdade, mas a incidência ainda é bastante grande, porque é só pensar se a incidência da cárie dentária é tão alta, claro, basta deixar avançar um bocadinho que nos chega então desta forma ao tecido pulpar e temos que intervir. Sim. Uma das outras tuas formações é a dentistria estética. Sim. Explica-nos um bocadinho o que é que isso é. Então, isto é é a reconstrução dos dentinhos com compósito. Muitas das vezes ouve-se também a utilização da palavra as massinhas, não é? Quando temos que colocar alguma coisa no dente. Que normalmente, claro, há este cuidado nos dentes permanentes. Nós queremos que os dentes fiquem o mais estético e funcional possível. Mas muitas das vezes nos dentes de leite não havia tanto este cuidado e a verdade é que merecem um cuidado exatamente igual, um rigor, para que a estética seja devolvida a esses dentinhos. E então o que nós fazemos é, seja também por cárie dentária, mas que neste caso afeta ou não o nervinho, depois o dente tem que ser então reconstruído, não é? Se havia ali um buraquinho causado por alguma razão, isto depois tem que ser completamente selado e reconstruído, e é desta forma. Tratamento de cáries, pós-desvitalização, ou então anomalias de forma dos dentes que têm uma forma que nós não gostamos muito, ou é preciso alterar até por motivos funcionais para tornar a higiene mais fácil naqueles dentes, fazermos então uma reconstrução também de forma estética. E também por fraturas dentárias, por exemplo, os traumatismos, quando há fratura de dentes, ou tentamos, se possível, colar o fragmento que os pais já nos podem ter trazido, se assim o encontrarem, mas mesmo isso também tem uma técnica especial para ser feito bem, ou então mesmo a nossa reconstrução de forma manual com estas... Nós temos um episódio no podcast que gravamos também com outra dentista, em que falamos exatamente do trauma e da preservação. Sim. E estas são as situações mais frequentes que te acontecem em consulta, que recebes? Sim. Tratamento acima de tudo, tratamento de cáries, lá está. Prevalência da doença vai ser também o tratamento mais frequente, tratamento de cáries, a seguir as desvitalizações por cáries, que realmente já podem aqui ter avançado mais um bocadinho, e o trauma dentário, que nas crianças, claro, acontece com alguma frequência e podemos ter ou não que intervir. Também há muitas situações que temos simplesmente que controlar e ir controlando ao longo do tempo, e não temos que fazer nenhuma intervenção, mas são assim as mais frequentes. Claro que aquilo que nós queríamos que fosse mais frequente era a prevenção, mas ainda não é. E nesse sentido, a prevenção e da cárie, não é? Também sabemos que a alimentação que nós temos tem um impacto direto também na nossa saúde oral. E nas crianças ainda, não sei se é ainda mais, mas se calhar o tipo de alimentação, principalmente a ingesta de açúcar, acaba por ser um bocadinho mais prejudicial. Sim, porque nas crianças o que é que acontece? Eles não têm também muita noção daquilo que estão a ingerir. Eles não são bem eles que fazem essa escolha de isto é bom para mim, isto é mau para mim. Se está disponível e eles, se gostam, vão comer, não é? Por isso é muito... Até porque nos habituamos facilmente ao sabor doce, não é? Exatamente, por isso é que é muito importante também esse início de dar alimentos doces aos meninos acontecer o mais tarde possível, porque até eles conhecerem, eles não sentem falta. A partir do momento que conhecem esse sabor doce, claro, querem mais. Nós, em termos de evolução da espécie, começamos a gostar mais do doce, porque digamos que
aquilo que a história nos diz é que os primatas, quando iam provando os diferentes frutos, o que era doce era seguro para se comer, e o que era amargo sim. não era seguro. E então, isto porque o nosso próprio corpo também é mais agradável esse sabor, não é? Claro. Por isso é que por isso não, mas a partir dos 2 anos ou até aos 2 anos, não é? A alimentação deve ser mais rica nos sabores próprios das comidas, e a introdução dos doces deve ser a partir dessa idade. Daí, sim, e lá está. E quanto mais tarde, se o conseguirmos fazer, melhor. Mas é precisamente essa a idade que devemos realmente introduzir. Antes disso, não mesmo, devemos mesmo evitar. E aqui realmente o maior vilão são os açúcares, ok? Até mais se calhar são os açúcares, mas muito a sua frequência, a frequência com que os ingerimos, porque nós temos bactérias na nossa boca que fazem parte dela e que está tudo bem, até haver realmente algo que as faça produzir um ácido que vai então destruir os dentinhos, que vai então criar a cárie dentária. E esses açúcares podem vir na forma, por exemplo, de refrigerantes, de bolachas, de bolos, de leite chocolatado, cereais açucarados. Vem mascarado de muitas formas. Exatamente, vem de muitas formas. E claro que esta ingestão vai acabar por acontecer, mas o que nós podemos fazer e devemos fazer é minimizá-lo ao máximo, em primeiro lugar, para dias realmente especiais, que vai acabar por acontecer, tentar fazer isto. E depois, se essa ingestão vai realmente acontecer, a dica que posso dar é realmente de só o fazer a quando, por exemplo, das refeições, e não de forma frequente ao longo da tarde, estar sempre a petiscar, porque assim o pH da boca vai permanecer sempre mais ácido e assim a cárie dentária vai se propagar também com mais facilidade, e o pH ao permanecer ácido, vamos então propagar ainda mais, não é? Por isso, se pudermos reduzir desta forma, é assim o ideal. O ideal. Tens mais conselhos para dar aos pais de outras áreas? Então, a nível de conselho geral, claro, ter este controlo, saber bem os alimentos que estamos a disponibilizar para os nossos meninos, porque também há muito aquela questão, e ele não para de comer doces e de pedir, mas então se tivermos estes alimentos disponíveis, claro que ele vai fazer essa escolha. Então também cabe-nos a nós fazer essa escolha já no supermercado, essa seleção, para reduzir assim essa tentação de então fazer o consumo diário de doces. Ter também um controle apertado, apesar de tudo temos que o fazer, eles são crianças, não conseguem fazer essa escolha sozinhos, e depois a partir daí o ideal é, claro, higienizarmos a boquinha dos nossos meninos, olhar sempre muito bem para dentro da boca para também vermos, como eu referi, nem sempre vem associado a dor. Então convém termos sempre presentes como é que está a boquinha, ver se há alguma coisa, se não há fora do normal, uma gengiva inflamada, um dentinho que já tem um pequeno buraquinho, porque depois há outras situações que são só mesmo visíveis em consulta, mas tentar fazer um bocadinho este trabalho de casa, mas acima de tudo, claro, consultas de forma rotineira para nós então descobrirmos estas lesões quando estão numa fase inicial. Claro. E se elas estão a acontecer, o ideal é que não aconteçam de todo, mas se já estão lá, nós temos realmente que intervir o quanto antes para evitar estes tratamentos um bocadinho mais invasivos, como eu fui referindo. Por isso, tentar levar os meninos à consulta sempre de forma frequente e o quanto antes, se ainda não o fizeram, para que seja uma consulta tranquila, em que não é preciso fazer idealmente grande coisa, mas sim dar informação, e assim os meninos também terem uma experiência positiva e leve. É isso que nós queremos. O ideal era que eles chegassem lá e que tu lhes desses assim uma palmadinha na mão, não é? Dar mais 5, brincar um bocadinho com eles, dizer que está tudo bem e volta daqui a 6 meses, daqui a um ano, seja quando for, exatamente. Isso era o perfeito. Sim. E este seguimento que estivemos a conversar sobre a dentária e sobre a ingestão de alimentos, a Mariana preparou uma atividade para vocês que vamos lançar já a seguir, sobre o mapa de alimentos. O diário da alimentação. O diário da alimentação. Exatamente. Espero que tenham gostado de mais este episódio do KidnessCast. Na Kidness, o sorriso e a comunicação são a nossa porta de entrada.
A sugestão de atividade que se segue é em formato de vídeo e por isso sugerimos que a sua visualização seja nas plataformas de YouTube ou Spotify. Na sugestão de atividade, a Mariana vai mostrar-vos um mapa de escovagem de dentes e um diário de alimentação para vocês preencherem aí em casa. Ela vai explicar e depois podem fazer download dos ficheiros na descrição deste podcast. Mariana? Então, é muito importante, aliado à aprendizagem da técnica de escovagem e do fio dentário, implementarmos essas técnicas aprendidas. Mas depois também é crucial a criação do hábito, a persistência, o fazermos isto realmente de forma diária. E para isso ajuda muito em casa e para todos termos quase que a visualização daquilo que está a ser feito, um diário da alimentação, por exemplo, ou mesmo um mapa da escovagem, em que vamos colocar todos os dias aquilo que fizemos, por exemplo, a nível da alimentação. Claro que isto não vai acontecer sempre, todas as semanas. Vamos escolher, por exemplo, uma semana em que o possamos fazer de forma mais tranquila, para haver algum rigor, para percebermos às vezes aquilo onde também podemos estar a falhar, para chegarmos à origem do problema. E assim, é esta sugestão de preencherem o diário da alimentação todos os dias com aquilo que comem, por exemplo, almoço, jantar, os lanches, a água, se estamos a beber água suficiente ou não, e assim ao fim de uma semana vamos ter esta percepção mais clara daquilo que os nossos meninos estão a fazer. Porque muitas vezes já há aquela ideia de que até não come muitos doces e depois quando realmente vemos aqui escritos, principalmente os lanches, aquilo que foi ingerido, percebemos que não foi bem assim e ajuda muito. Aliado a isto, para manter o hábito da escovagem e do fio, podemos também preencher um mapa da escovagem que vai ser um bocadinho deste género, mas esse sim de forma persistente, até porque é fácil, acabamos de escovar os dentinhos, de passar o fio. Os meninos até adoram isto no sentido de ter uma checklist e ir lá fazer um check. Visto? Sim, um visto. Em termos então assim um mapa da escovagem disponível para eles o fazerem. Só estamos a tornar o hábito mais fácil também e também satisfatório, porque depois têm este preenchimento no fim para fazer e ajuda muito. O hábito faz o monge. Exatamente. Obrigada.